Tem um cara que foi um dos maiores bancários, um dos maiores empreendedores da geração dele, JP Morgan, e tem uma frase dele que eu acho que a gente pode utilizar muito bem nesse ano. Ele diz: o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar mais onde você está. Você mora nos Estados Unidos, em algum momento você precisou decidir não estar mais onde você estava. Só que a sua mudança não pode ser só geográfica, irmão, porque a geografia não muda história. Tem gente que veio para cá com depressão do Brasil e achou que o American Lifestyle ia mudar. Você só está deprimido em dólar. Faz sentido? Que dá mais prejuízo do que estar deprimido em real, porque você está deprimido 6 vezes mais. A gente está brincando, mas é sério. Eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive quando comecei a pastorear aqui. Qual é o maior desafio de um pastor brasileiro nos Estados Unidos? Na minha opinião, é que na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Uma mudança geográfica não muda a tua história. Eu compartilhei isso há 1 ano atrás. Eu estou vendo um amigo aqui que eu conheci em Londres, e eu lembrei dessa história. Eu fui pregar em Londres e eu entrei no Uber. E aí eu estava todo arrumadinho, o Uber com os vidros abaixados e um calor absurdo. Eu falei: você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Aí o cara falou assim: not today. Eu falei: pô, simpático. Eu falei: cara, mas tá calor. Você tá pensando assim: eu tô pagando por isso. Não é um favor, né? Faz parte do serviço. Foi combinado pela Uber, né? E eu falei assim: cara, mas por que não? Ele falou assim: where are you from? Eu falei: Brasil. Aí ele: come on. Você veio do Brasil e tá sentindo calor aqui? Eu falei: irmão, eu não tô mais no Brasil. Pega essa chave, irmão. Aí o cara falou assim: cara, eu vim da África e da onde eu vim faz muito mais calor do que aqui. E eu fiquei pensando: é possível alguém transicionar uma estação sem transicionar a mentalidade? Aquele cara está trabalhando em Londres, mas a mente dele ainda está no calor da África. Qual que é o problema disso, pastor? O problema é que você pode estar onde deveria estar, mas não se mover como deveria se mover. Transicionamos uma estação, páginas foram viradas no calendário, agora existem páginas em branco, agora existem novas oportunidades, mas se você não mudar o teu posicionamento, você não vai viver nada novo. Tem uma frase que dizem que é de Albert Einstein, mas provavelmente não é, porque o que tem de frase que não encontra o autor e botam para ele não está no gibi. Quando chegar no céu, se ele estiver lá, eu acho que ele vai reclamar com alguns de nós pregadores. Qualquer frase incrível que você vê, Albert Einstein. Mas ele diz que a essência da loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Você não pode ser refém de calendários, eles não definem a tua história, nenhum calendário morreu por você. Na verdade, aquele que morreu por você mudou o calendário, é antes dele e depois dele. É antes dele e depois dele. Irmão, o mundo pode não acreditar na mensagem da cruz, mas o calendário global é pautado pela morte dele. Não existe antes de Buda e depois de Buda em nenhum calendário. Não existe antes de qualquer outro idealista. Não existe antes de Che Guevara ou depois de Che Guevara. Não existe, irmão. Mas todo mundo precisa reconhecer que a história foi reescrita depois dele.